paz do Senhor! Estamos em mais uma semana do nosso devocional semanal. Essa semana nós vamos falar sobre a primeira semana da gestação do nosso chamado, que é a semana da preparação. Então fica aí comigo, já curte, compartilha esse vídeo para que ele possa alcançar mais e mais pessoas. Chegamos na primeira semana. A primeira semana é a semana da preparação. A mulher, quando ela vai gerar, quando ela engravida, geralmente ela não descobre a gravidez na primeira semana. Ela demora um período para descobrir. Geralmente ela vai descobrir a partir da quarta semana, porque a quarta semana sim vai começar a dar alguns sintomas de que ela está realmente grávida. A primeira semana, segundo a medicina, ela também não está grávida ainda. Por quê? Porque há um momento de preparação. Essa primeira semana é a semana em que o útero vai ser preparado para receber aquele embrião, aquele óvulo que vai gerar aí um bebê. Então a primeira semana é uma semana de preparação. E essa primeira semana ela vai sentir algumas dores, algumas cólicas, desconforto e pode ocorrer também sangramentos por causa que a placenta ali vai começar a se colar, o útero vai ser preparado. E não é diferente na nossa vida cotidiana, quando Deus nos chama, no nosso chamado, no nosso propósito. Para Deus cumprir em nós um propósito, primeiro Ele vai nos preparar para viver. Antes de Deus nos dar algo, antes de Deus nos levantar para algo, Ele vai preparar a nossa vida para receber isso. Ou seja, nós vamos passar por situações, nós vamos passar por momentos, nós vamos passar por coisas que vão nos preparar para viver aquilo. Porque Deus vai precisar preparar o nosso emocional, Deus vai precisar preparar o nosso físico para aguentar as correrias do chamado, preparar a nossa alma para que dentro de nós não haja orgulho, não haja soberba, não haja depressão, tristeza. Então tudo isso, todas as situações das vidas, do cotidiano, é Deus nos preparando para viver aquilo que Ele tem para nós. Então, Deus sempre vai dar, fazer em nós um preparo antes que aconteça. Vai ter esse preparo. E Pedro, ele viveu isso. Ele viveu isso com ele. A gente já falou semana passada, então, que Deus ali ele voltou de uma pesca frustrada e Jesus multiplicou os pães. Imediatamente ele largou tudo e foi e seguiu Jesus. E agora, seguindo a Jesus, Jesus vai fazer algo lindo, porque ele vai viver uma preparação. O início da preparação dele vai ser começando dentro da casa dele. A Bíblia vai dizer que Pedro, ou Simão, porque agora nesse momento ele ainda é Simão, o nome dele ainda não foi trocado, ele viveu uma experiência dentro da casa dele, dentro do lar dele. E eu escolhi, todos os evangelhos narram, mas eu escolhi Marcos para narrar essa leitura de hoje. E hoje eu vou ler então no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, versículo 30, que vai dizer assim: Mas a mãe da esposa de Simão estava deitada doente com febre, e logo lhes falaram a respeito dela. E ele veio, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e ela o serviu. E quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e possuídos com demônio. E toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou demônios, mas não permitiu que o demônio falasse, porque ele os conhecia.
até aqui, depois eu continuo. Então, aí foi o momento em que Jesus começou a preparar Simão. Ele levou para dentro da casa da esposa dele, curou a mulher, a sogra dele, que estava enferma, curou-a e ela começou imediatamente o servir. E ali, todos os que estavam enfermos, todos os que estavam endemoniados se reuniram. E Jesus começou a curar e curou a todos. Imagina, toda a casa estava reunida. Então ali foi o momento em que Pedro pôde ver e contemplar a grandeza do poder de Deus. E ali Jesus começou a trabalhar, nossa, no interior dele, na alma dele, sabe? No físico dele, porque atender todas essas pessoas. Então foi ali, Pedro viu e contemplou e começou a se preparar para o chamado que também seria dele. Porque Jesus, ele começou com seus discípulos, ensinando a todos para dar sequência ao trabalho que Jesus tinha começado. Então isso é lindo. É lindo quando Jesus começa primeiro dentro da nossa casa. E isso é uma das coisas que Jesus faz. Ele sempre, para nos preparar, ele vai nos preparar dentro da nossa casa, dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa rotina, dentro da nossa vida. Antes de Jesus nos levar para vários lugares, pregar a palavra, para vários lugares cantar, ou antes de Jesus nos dar uma responsabilidade de atender uma igreja, ou o chamado que Deus tem na nossa vida, ele vai nos preparar na rotina da nossa casa. A nossa casa é o momento, é aonde nós somos preparados. Nos campos de batalhas da nossa casa, nós somos preparados por Jesus todos os dias. Dentro da nossa casa é o momento da nossa preparação, quando nós servimos alguém. E muitas vezes a gente se encontra como a sogra de Pedro, com febre, não tendo forças para levantar e servir a nossa família, servir a nossa casa. Porque há em nós um desânimo, há em nós uma frustração guardada, e há hoje no universo um monte de coisa, um monte de ideias que às vezes que falam que a gente não deve ficar só em casa, que a mulher ela tem que se posicionar, ela tem que ter o seu próprio recurso, não pode depender do marido, mas é justamente em casa que Jesus vai preparar a mulher para o chamado que ela tem na vida dela, na vida dos filhos, na vida do homem, do esposo, sabe? É dentro de casa, é fazendo, cumprindo a rotina de todo o dia, é lavando uma louça, varrendo a casa, arrumando os armários, arrumando o roupeiro, lavando a calçada, lavando a roupa, lá esfregando no tanque, lavando os calçados, fazendo uma comida, fazendo um bolo, fazendo um pão. É ali que Deus vai nos preparando, porque nesses momentos, geralmente, o Espírito Santo vem falar conosco. É nesses momentos que Deus nos entrega revelações do céu. Geralmente, é nos momentos em que eu estou varrendo, passando pano, limpando a casa, que eu tenho uma ideia, que Deus fala comigo, que Deus mostra para mim, que Deus fala, se prepara, vai acontecer algo. Sabe? É fazendo os serviços que a mulher fala com Deus. Às vezes a mulher não tem aquele tempo de ficar 1 hora, 2 horas orando de joelho, mas durante o serviço de casa, Jesus está falando com ela. Eu não sei se você já percebeu, mas se você chegar na casa de uma mulher de oração, ela vai estar fazendo serviço, ela vai estar falando em línguas, ela vai estar chorando, ela vai estar recebendo revelação do céu. Porque é dentro de casa que há essa preparação para o nosso chamado. É dentro de casa que a gente prega, que a gente faz a nossa primeira pregação, da nossa conduta diária, do dia a dia. Então, se você pensa, eu estou em casa, estou passando por lutas, por dificuldades, é porque você está recebendo aí a preparação do céu.
Se você talvez diz, olha para mim e diz, eu não tenho força para se levantar, eu não tenho força para fazer as coisas, eu perdi o ânimo, eu perdi a alegria, é porque você está com essa febre no seu chamado. Você está febril, você está com febre, você está doente e precisa receber a cura do Espírito Santo. Precisa receber essa cura do céu. E talvez você entrou nesse vídeo e essa é a oportunidade de você hoje, através dessa palavra, ser curada por Deus e voltar a ter a alegria de servir. Jesus preparou Pedro curando a sogra dele. E o texto vai dizer que quando Jesus entrou na casa, orou, colocou a mão nela, imediatamente ela voltou a servir. Porque quando Jesus chega e quando Jesus que tem algo conosco, a gente entrega a nossa vida a Ele, imediatamente nós recebemos a cura, o ânimo e a alegria da salvação. A alegria da salvação é aquela alegria que a gente tem de servir ao Reino. E o texto vai dizer, então, no versículo 36, mais para baixo, que quando Jesus saiu e foi para o deserto, seguiram-no Simão e os que com ele estavam. Então, depois que Jesus curou dentro da casa de Pedro, ele saiu com Jesus e seguiu para onde Jesus estava indo, para curar e libertar e falar da palavra para mais pessoas. Primeiro Jesus curou a casa, depois Pedro saiu e começou então a aprender mais e mais com Jesus. Então esta é a primeira semana, a semana da preparação. Valorize os momentos em que Deus está te ensinando em casa. Valorize as batalhas que você vence em casa. Valorize primeiramente a tua família, porque é dentro de casa que Deus está te preparando. Eu vou orar por você e semana que vem a gente continua falando do primeiro trimestre de gestação do nosso chamado. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu levo cada pessoa nesta manhã que está assistindo esse vídeo, seja o horário que ela assistir, seja quantas vezes essa pessoa assistir, que o Senhor venha alcançar a vida dela neste momento, que o Senhor venha repreender toda a febre, toda a doença emocional, a doença na alma, a doença no físico, Senhor Jesus, e venha revelar os teus planos, os teus projetos nesse momento de preparação. Que elas venham, Senhor Jesus, se preparar para a batalha, para a peleja e para o chamado que o Senhor tem na vida dela. Enquanto esta mulher, enquanto este homem estiver no seu serviço, na sua rotina diária, que o teu Espírito Santo venha revelar, Senhor Jesus, o teu plano perfeito, Senhor Jesus, da estratégia, Senhor Jesus, de guerra, da estratégia, Senhor Jesus, da batalha, da estratégia, Senhor Jesus, da rotina do seu lar, da ideias novas, sonhos novos, projetos novos. Levanta e desperta, Senhor Jesus, a cada um, até que nós chegamos, Senhor Jesus, à tua obra perfeita, à tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem.